Boa noite, pessoal. Muito boa noite para você. A live de hoje tem um tema muito interessante, que é falar sobre nutrimetabolômica. Meu Deus, what is this? O que é isso? Vamos falar sobre nutrimetabolômica porque eu estou inspirada, muito inspirada. Muito boa noite. Tô muito inspirada em quê, Tati? Tô muito inspirada no GEMP. Tô vendo pipeliners aqui, ó. Já chamem também outros pipeliners para participar aqui da nossa live, porque vocês que participaram da primeira reunião do GEMP vai poder colaborar muito hoje aqui na live, tá bom? A Lu tá por aqui, a Leuda, muito bem. E o que é o GEMP, né, gente? Eu tô muito feliz mesmo, porque ontem nós inauguramos com chave de ouro, nós fizemos essa inauguração mesmo do nosso grupo de estudos em nutrição de precisão by Pipeliners. O que isso significa? É um projeto novo, um projeto aqui da Cromatina. E nesse grupo de estudos nós temos vários profissionais, nutricionistas, estudantes, biólogos, biomédicos, médicos também, que se dedicam ao estudo da nutrição de precisão. E a gente quer excelência, a gente não quer trabalhar de qualquer maneira. Então nós vamos nos dedicar a estudar a nutrição de precisão, ir além do pipeline, ir além do clube. A gente vai ter um grupo para fazer essas discussões de forma quinzenal. Eu abri 5 vagas, né? Então a gente teve ali 5 vagas de pessoas que vieram para o nosso grupo de estudos. Então fiquem atentos, se você tem objetivo também de estudar, se você tem essa vontade de estudar nutrição de precisão e quer estudar com os melhores, então se prepara, porque você pode também estudar com a gente, tá bom? Ah, por que vocês são os melhores? Porque a gente é dedicado mesmo, tá bom? Nós somos muito dedicados mesmo. Então, se você realmente tem essa vontade, se você quer fazer a diferença na vida dos seus pacientes, não pode perder esse grupo de estudos, tá bom? E assim que novas vagas forem abertas, eu venho aqui e divulgo para vocês. E aí vocês, qual profissional da área da saúde pode participar, tá bom? Aí eu divulgo para vocês. Só que pipeliners e o pessoal do clube, todo mundo é convocação. E ontem nós inauguramos o nosso grupo de estudos. Oi, Letícia, Ana, Laís, Rosana, a Luca, já falei com ela. Tudo bem, Pipeliners? Muito bem, muito bem. E ontem nós inauguramos o nosso grupo de estudos para falar sobre nutrimetabolômica. Uau, que demais! Foi demais a aula de ontem. Quem estava na aula de ontem que gostou muito, quem está muito feliz com essa possibilidade da gente estudar cada vez mais, de nós estarmos ali em grupo estudando, todo mundo compartilhando, todo mundo contribuindo. Eu tô muito feliz, né, gente? Eu sou uma pessoa muito empolgada, como vocês podem observar. Foi demais, né, Rô? Foi demais, muito bom. Então, como vocês podem observar, eu sou muito empolgada. E por quê? Porque a gente vai compartilhar muito conhecimento e o principal beneficiado vai ser o nosso paciente, né? Nosso paciente, com certeza. Bom, então, eu queria... Primeiro, ó, manda esse aviãozinho aí para o maior número de pessoas que vocês conhecem para participar da nossa live aqui, porque realmente tem conteúdo, assim, muito inédito, tá bom? Conteúdo inédito para falar sobre nutrimetabolômica, porque nutrimetabolômica é o próximo passo dos estudos dos pipeliners, tá bom? A gente já... trabalha muito com nutrigenética, a gente já faz muitas discussões sobre nutrigenética. Quem já pôde participar das mentorias, tô vendo aqui, ó, a Elisa, que é nova pipeliner, chegando agora, ainda não participou de uma mentoria, assim, de discussão de caso clínico, né? Mas a gente faz muita discussão de caso clínico. Amanhã a gente tem a última mentoria da turma 4, olha só, já se passaram 10 mentorias, amanhã a 10ª mentoria. E todos os pipelines estão convidados também para participar dessa mentoria, tá bom? Por quê? Porque a gente vai fazer uma discussão muito interessante amanhã, muito legal mesmo, e eu quero que todo mundo participe. E vamos falar sobre nutrimetabolômica, vamos ao que interessa, tá bom? O que é nutrimetabolômica, gente? Primeiro eu queria fazer algumas reflexões com vocês, tá? Quando a gente
estava estudando, eu, por exemplo, quando... Isso, Elisa, muito bem. Muito bem. Depois a gente compartilha lá o link nos grupos, tudo certinho, tá bom? Amanhã a gente compartilha tudo certinho. Maravilha. Quando eu estava estudando, e me falem se isso também aconteceu com vocês, tá? A gente dizia assim, eu escutava os professores falar assim, você é aquilo que você come, você é reflexo daquilo que você come, né? E aí a gente ficava pensando, então tudo que a gente consome, a gente vai ser reflexo, né? Muitas, até nessas revistas, né, de banca de jornal, a gente sempre vê, ó, você é aquilo que você come. E hoje a gente sabe que não é exatamente assim, não é verdade? Nós não somos aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que a gente se alimenta, claro, mas nós somos reflexo daquilo que a gente consegue metabolizar. Entenda metabolizar com tudo. Ótimo. Com tudo que... Escuta até hoje, né? Com tudo que a gente consegue fazer de digestão e de eliminação também. E a partir dessa eliminação é que a gente vai identificar quais são as vias metabólicas que são importantes ou que estão em maior evidência, dependendo do tipo de comorbidade que esse paciente ele apresenta ou dependendo do status de saúde, às vezes do status nutricional, às vezes ele não está doente, mas ele tem um status nutricional, por exemplo, de risco para anemia, de risco para uma subnutrição, uma deficiência de alguma vitamina, por exemplo. Então, quando eu conheço esse perfil de eliminação, e esse perfil a gente pode traduzir como os metabólitos, então é o produto final de tudo que a gente metaboliza. Ficou bem simples agora, né? É o produto final de tudo que a gente metaboliza, os metabólitos, tá bom? E esses metabólitos, eles podem ser aminoácidos, podem ser ácidos graxos, podem ser ácidos orgânicos, podem ser vitaminas, então existem vários metabólitos. E aí quando você observa o final de tudo, que é realmente a produção desses metabólitos, você consegue identificar, poxa, então eu sei qual via está sendo mais ativada. Então aquele paciente, ele consumiu aquele alimento, aquele paciente, ele consumiu aquele padrão de dieta que eu ofereci para ele, né? E ele está consumindo e portanto, ele está eliminando determinados metabólitos que são coletados, por exemplo, na urina. A gente pode coletar na urina, a gente pode coletar nas fezes, inclusive, pode coletar na saliva, pode coletar em alguns fluidos estão em estudo também. Por quê? Porque o resultado é tudo o que a gente consegue metabolizar a partir daquilo que a gente tem de influência ambiental, seja alimento, poluentes tóxicos, consumo ali de alimentos com agrotóxico, então esse agrotóxico também influencia na produção dos metabólitos. Por exemplo, o clima, né, a poluição ambiental, tudo isso influencia bastante para que eu tenha ali um resultado, ficou até redundante, um resultado final, mas é isso mesmo, você tem um resultado de todas essas informações, tá bom? E esse resultado, ele se traduz em metabólitos. Então você pode ter a ciência da metabolômica. O que é a metabolômica? Ela estuda a produção desses metabólitos, tá bom? Mas ela vai estudar os metabólitos oriundos de todas as influências. Se você teve uma exposição a raios ultravioleta, se você tem um trabalho que te expõe a produtos químicos tóxicos, se você tem ali um ambiente que por algum motivo tem mais contaminantes, tudo isso influencia na produção desses metabólitos. Só que a nutrimetabolômica, ela vai estudar quais são os nutrientes, quais são os efeitos de um padrão alimentar na produção desses metabólitos. Então, é muito mais direcionado, tá? Eu peguei até aqui um conceito para trazer para vocês, uma definição, que é o estudo das diferentes respostas em relação à intervenção dietética. E essa intervenção é baseada na variação interindividual dos nutrientes, nos padrões de dieta, considerando também a contribuição do microbioma intestinal. Mas vamos por partes, tá? Vamos por partes mesmo. O que é muito importante, né? Principalmente quando a gente vai para estudos, os estudos que fazem avaliação, por exemplo, de recordatório de 24 horas, e a gente também, né, gente? A gente pergunta para o paciente,
O que geralmente você consome? Que horário que geralmente você acorda? Que horário que você vai dormir? Quando que você tem o seu café da manhã? O que você come no seu café da manhã? O que é muito comum? A gente pergunta, não é verdade? E tem muito paciente que tem dificuldade de falar, varia muito. Não me lembro. Se você for perguntar para um paciente mais idosinho, às vezes ele não vai lembrar. Se você for perguntar para uma criança, você tem que falar com os pais, né? Ou às vezes com quem programa ali a alimentação, quem ajuda ali na casa. Então, a ideia, imagina só estudos que a pessoa vai ficar entrevistando muitas e muitas pessoas. Nos estudos, o que eles estão querendo padronizar? O que eles estão querendo identificar? Os metabólitos que estão necessariamente envolvidos com esse consumo alimentar para falar, poxa, você me falou que está consumindo, por exemplo, muito peixe, né? Aí você observa nos metabólitos desse paciente e não tem um metabólito que esteja direcionado com esse consumo de peixe, por exemplo. O que você pode supor? Você pode supor que esse paciente tem uma alteração genética e que ele não consegue metabolizar por algum motivo esse peixe, né? Ou que esse paciente, o que ele tá falando não é 100% verdade. Então, você pode identificar a partir dos metabólitos o que pode estar acontecendo com esse paciente. Então, pode ser que ele esteja, por exemplo, doente, pode ser que ele tenha ali algum diagnóstico e esse diagnóstico também influencia, porque o metabolismo, por exemplo, de células tumorais, ele vai influenciar bastante na resposta dos metabólitos, principalmente pensando ali naquele ambiente celular que é muito egoísta, que quer sobreviver, mas esse ambiente celular, ele também precisa de nutrientes, ele também precisa metabolizar esses nutrientes, tá bom? Embora eu tenha ali uma necessidade de sobrevivência, embora eu tenha ali uma vontade de sobreviver, mas ele também produz metabólitos. Então, você começa a identificar nas pesquisas, principalmente a diferença entre uma célula saudável e uma célula doente, por exemplo. E é isso que os pesquisadores eles estão evoluindo, porque se eu identificar naquela célula doente biomarcadores, ou seja, metabólitos que correspondam àquela célula doente, quando esse paciente ele apresentar essas informações, eu já consigo me antecipar em algum tratamento. Por isso que eu posso pensar na questão de trabalhar com vários profissionais e aí eu vou identificar também a partir desse tratamento questões de prevenção, questões de correção, questões de acompanhar esse paciente. E existem, gente, muitos estudos com a população brasileira, inclusive, tá bom? Nessa parte de oncologia tem vários estudos. Eu vou ministrar uma palestra agora no final do mês, no segundo simpósio de oncologia do Instituto Luciana Harfenist. E essa palestra é um evento totalmente gratuito, eu super indico para vocês, quem ainda não fez inscrição precisa fazer. E eu vou falar a respeito de nutrimetabolômica, vou falar a respeito de nutriepigenômica, na verdade vou colocar esses conceitos de nutrimetabolômica, porque eles são essenciais para que o profissional entenda qual é o caminho da nutrição, que caminho a nutrição está percorrendo. Então, um profissional bem atualizado, ele precisa identificar essas informações. Ele pode, no primeiro momento, não saber exatamente do que se trata, como vai ser ali, né, a aplicação. Mas é muito importante que ele se mantenha atualizado. Online, 100% online, 100% gratuito, tá bom? Eu vou colocar de novo nos meus stories, aí ponho um link para vocês se inscreverem, tá bom? Ponho de novo nos meus stories e ponho lá um link para vocês se inscreverem no simpósio, porque tá show de bola, gente. Só sobre oncologia tá show de bola. Boa noite, Marcos. Boa noite, Kênia. Tudo bem? Então, olha só a importância de você conhecer esses biomarcadores. Por exemplo, tem um pesquisador brasileiro que ele conseguiu identificar os biomarcadores, por exemplo, de células tumorais em diferentes estágios de câncer de mama. Então, ele conseguiu estratificar assim, por exemplo, tá? No estágio 1, você tem uma quantidade e a quantidade e também a característica de alguns metabólitos. No estágio 2 tem outro, no estágio 3 tem outro, no estágio 4 tem outro. Vamos supor que esse paciente ele foi para uma cirurgia, ele já está ali num tratamento, ele está sendo acompanhado e aí é avaliado novamente os metabólitos e ele começa a produzir de novo esses metabólitos. Mas se ele fez cirurgia e já está no tratamento, não devia ter diminuído? Pois é, o que acontece se está aumentando?
Pode ser que existam células tumorais ali que não foram identificadas, não foram retiradas na cirurgia. Então, olha só a importância de você ter esse conhecimento. Claro que a gente não vai trabalhar com esse tipo de avaliação, porque a gente não vai ter poder de intervir cirurgicamente, mas pensa, por exemplo, que dentro desses metabólitos, os nutrientes podem colaborar. Poxa vida, se esse paciente ele tem um perfil de microbiota intestinal, um perfil de microbioma intestinal, que favorece, por exemplo, a alterações que correspondam ao aumento de bactérias nocivas, aumento de LPS na circulação, se esse paciente ele já tem um intestino mais permeável, se ele tem complicações intestinais, se ele tem uma síndrome de intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, tudo isso vai colaborar para que ele produza alguns metabólitos e esses metabólitos também sejam importantes na progressão de alguma doença. Gente, isso é fantástico, é fantástico. Eu não sei se vocês estão identificando quanto isso é fantástico, mas eu acho essa informação fantástica. Oi, Eduardo, boa noite, tudo bem? E isso é muito interessante também, né? Porque, embora pareça que está muito distante da nossa realidade, não está. Está mais próximo da nossa realidade do que a gente realmente imagina, tá bom? Muito mais próximo da nossa realidade. Então, quando a gente identifica essas informações e a gente sabe que o cenário da nutrição está caminhando para o avanço dessas ciências ômicas, muita coisa boa pode acontecer por aí. Por quê? Porque nós estamos num perfil, e por isso que a gente criou o GEMP, né, que é o Grupo de Estudos em Nutrição de Precisão, by Pipeliners, porque a gente vai se preparar para essa nova era ômica. Nós estamos nos preparando, porque nós já entendemos de nutrigenética, mas agora a gente vai começar a evoluir muito mais para outros cenários, cenários que vão ser tão importantes quanto e tão complementares quanto. Porque você imagina identificar no seu paciente um perfil genético, então ele tem lá um polimorfismo genético, e esse polimorfismo genético colabora para que ele tenha alguma necessidade nutricional. Agora mesmo estava gravando o podcast de amanhã. Amanhã tem Fugicast, hein? Novo episódio de Fugicast. Se você ainda não me acompanha no Spotify, ó, vou te dar uma dica. Acompanha lá, hein? Acompanha lá, me ajuda aí na divulgação, tá bom? Porque ele foi realmente idealizado para tanto você que é profissional, quanto seus pacientes ou pacientes que passarem por aqui. Por quê, gente? Porque às vezes você tá lá na bike, na esteira, caminhando, escutando a Tati, entendeu? Ai, meu Deus, mais uma opção pra vocês, tá bom? Mais uma opção pra vocês não se desgrudarem de mim. Então, olha, tô dando várias opções, hein? Várias opções. Tá bom, gente? Esses dias, só mudando um pouquinho de assunto, mas é que eu achei muito interessante, né? Esses dias uma médica fez um videozinho e postou nos stories que ela estava viajando e escutando uma aula minha no YouTube. Olha só que interessante, né? Então, a gente pode, sim, colaborar muito, tá? E o meu objetivo, junto com os pipeliners, aí, né? Tá lá fazendo seu exercício e escutando genômica nutricional. Amanhã o episódio é sobre genômica nutricional, tá bom? E eu aceito sugestões de temas, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. E também na semana que vem a gente tem mais algumas novidades aí que eu vou contar aos pouquinhos pra vocês. Muito bom. Então a gente tá com várias novidades aqui na Cromatina. Oi, Érica, boa noite. Olha, tô gostando de ver, em turma 6 em peso aqui. Tô gostando de ver, gostando mesmo de ver. Muitos pipeliners por aqui, muitos mesmo. Então, olha como isso é interessante. Você vai se deparar, né, muitas vezes com esses exames na prática clínica, um paciente que faz um exame, um paciente que te traz um resultado. O que você vai fazer? Ontem, por exemplo, a gente identificou algum resultado lá de nutrimetabolômica e dentro do grupo de estudos a gente já pôde ali ter vários insights. Então, a ideia é compartilhar. A ideia é que a gente possa realmente ser agentes transformadores na vida dos nossos pacientes. E com isso, nós podemos melhorar a qualidade de vida deles, nós podemos incentivar novos hábitos, nós vamos respeitar essa individualidade de cada um, mas trazendo para ele o que a ciência tem de melhor. Trazendo para ele aquilo que a ciência evidencia como uma aplicação mesmo dessas ciências ômicas, tá? Então isso é muito, muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar de saber das próximas novidades, hein? Se liga aqui na Cromatina que você vai gostar muito de saber dessas novidades.
E aí a gente tem também, quando a gente identifica, dentro dessas intervenções nutricionais, nós temos essa análise de metabolômica como uma proposta que já acontece há um tempinho dentro da academia, dentro das universidades, dentro dos estudos, né? Universitários, vamos dizer assim, dentro da pesquisa. E agora a gente tem a possibilidade de fazer uma aplicação para o nosso dia a dia. A gente tem a possibilidade de fazer uma aplicação dentro dos consultórios. Então, olha como é realmente muito interessante que a gente tenha essa aplicação. Mas para isso, nós precisamos de preparação. Para isso, a gente precisa entender como funciona o metabolismo. Então, eu falei assim ontem para os pipeliners. Gente, a gente vai ter que começar a estudar o Calvin Klein. E eu me lembro que Calvin Klein, um professor meu de fisiologia do exercício, ele dizia isso do ciclo de Krebs, né? Que é o CK, Calvin Klein. Ele dizia que era o Calvin Klein. Aí falei pra eles que a gente vai ter que começar a estudar o Calvin Klein pra gente ficar muito boa em Calvin Klein, né? Em bioquímica, em ciclo de Krebs, para que a gente possa entender essas vias. E à medida em que a gente tiver o conhecimento dessas vias, a gente consegue identificar a partir de que ponto nós partimos, até que ponto nós vamos chegar dentro dessa perspectiva de produção de metabólitos, tá bom? Então isso é bem interessante também. E aí você pode, por exemplo, identificar dentro desses estudos de metabolômica, né, de nutri-metabolômica, puxando um pouquinho a sardinha mesmo para o nosso lado, padrões de dieta. Então, padrões de dieta. Então, por exemplo, se esse indivíduo ele tem um padrão de dieta ocidental, então ele vai produzir determinados metabólitos. E aí vai ser importante para caracterizar esses padrões de dieta. Quando eu identifico padrões de dieta que correspondem ali com o consumo de determinados alimentos, com o consumo de determinados nutrientes, eu consigo também identificar o que, gente? Identificar o quanto que esse indivíduo realmente está conseguindo metabolizar. A gente começou a live de hoje falando, nós somos aquilo que realmente nós comemos? Nós não somos aquilo que a gente come somente, nós somos aquilo que a gente consegue metabolizar. E entenda metabolismo desde o momento que a gente tem aquela refeição, desde o momento que a gente tem essa refeição repetidamente, pensando em hábitos, pensando em costume, pensando em padrão, até o momento em que a gente vai fazer essa digestão e a eliminação. Então tudo, né, gente, tudo envolve. E algo que é interessante é a identificação desses biomarcadores. Esses biomarcadores, eles são relevantes para que a gente possa realmente identificar se aquele planejamento alimentar atende às expectativas de necessidade daquele indivíduo. E aí a gente pode pensar em todo o perfil ali genético, em todo o perfil metagenômico desse indivíduo, pensando ali inclusive no sequenciamento das bactérias intestinais, inclusive em modulação intestinal, até a gente chegar nessa metabolômica. E aí vocês poderiam me perguntar, Tati, mas o teste de nutrigenética, você não precisa repetir. Você faz uma vez na vida e feito esse teste, você não precisa repetir, certo? Certo. E o teste de metabolômica? A gente vai precisar repetir, tá bom? Não precisa repetir com frequências né, que depende muito também do tipo de paciente, mas você vai ali fazer uma frequência de acordo com as queixas desse paciente, tá? Então, você pode ter queixas distintas, e essas queixas distintas, por exemplo, se é um paciente que já vem com algum diagnóstico, então, de repente, ele tem que ter menos tempo para avaliar o perfil do baseline, né, da onde ele saiu até onde você quer chegar com ele. Então, para avaliar o antes e o depois. Isso vai ser importante também. E aí, quando você coloca a genética nessa informação, quer ver um exemplo interessante? Dietas, por exemplo, vegetarianas. Então, tem alguns estudos falando que dietas vegetarianas, quando você tem menos consumo de carnitina, menos consumo de colina, né? Porque daí você vai ter esses nutrientes presentes principalmente em carnes vermelhas, em frutos do mar, né? Em peixes. Você tem menor produção, por exemplo, de trimetilamina oxidada. Então, vamos pensar nesse metabolismo. Eu tenho lá a colina, que vem da dieta, a carnitina, que vem da dieta, e eu tenho uma primeira metabolização intestinal. Essas bactérias intestinais, elas podem produzir numa quantidade adequada ou numa quantidade
abundante de trimetilamina. Essa trimetilamina, ela tem uma correspondência ali e um metabolismo hepático, e essa metabolização hepática pode colaborar para que eu tenha aumento de timal, que é a trimetilamina oxidada. Esse perfil oxidado faz com que eu tenha mais risco cardiovascular, por exemplo, porque é estresse oxidativo, você está oxidando. E quando você tem um LDL ali solto, e ele pode oxidar, você aumenta o risco de aterosclerose, por exemplo. Então, existe um comprometimento importante do ponto de vista cardiometabólico. Então, quando você entende essa microbiota, entende esse perfil hepático e consegue visualizar uma intervenção baseada no perfil genético, por exemplo, existe uma enzima que é a FMO3, e essa FMO3 ela faz a conversão de trimetilamina em trimetilamina oxidada. Se o indivíduo ele tem alguma alteração genética, ele pode ter essa conversão potencializada. E à medida em que ele potencializa, ele produz mais trimetilamina oxidada. Então, mesmo o indivíduo que às vezes come pouquinho desses alimentos, ele pode ter uma trimetilamina oxidada na formação dela, e isso seria um metabólito, por exemplo, tá? Falando em nutrimetabolômica, o timal poderia ser o metabólito. Você tem essa conversão muito mais exacerbada. Então, essa conversão pode se referir a esse consumo. Mas se eu não conhecer essa genética, eu posso falar que está totalmente e diretamente associada ao consumo, mas não necessariamente, porque eu tenho sempre a genética que vai contribuir para esse risco. Então, por isso que você pega que nem toda dieta onívora e nem toda dieta onívora vai ter esse aumento de trimetilamina oxidada, assim como nem toda dieta vegetariana vai ter uma diminuição dessa trimetilamina oxidada. Por que, Tati? Porque depende de alguns fatores, dentre eles a genética e depois como que está o perfil de microbiota intestinal, do microbioma intestinal, como ele está, qual o status de saúde dele. Então, você tem influências que são relevantes. E antes de você pensar no sequenciamento das bactérias intestinais, você precisa identificar que a genética, a genômica do paciente, ela vem primeiro. Então, existem pacientes, por exemplo, que têm Clostridium difficile persistente. Esses pacientes, por mais que eu tenha ali essa persistência dessas bactérias, essa persistência pode ser influenciada pelo perfil genético individual desse paciente. Então, quando você tem esse paciente tendo essa influência, isso também é uma característica pessoal dele. Nem todos vão ter essa mesma característica, porque nem todos vai ter o conjuntinho de genes, o conjuntinho de informações que aquele paciente tem. E nem todos vai ter realmente a influência ambiental que aquele paciente tem. Então, veja como é importante a gente considerar a individualidade de cada um. Veja como é importante a gente considerar o padrão de dieta de cada um. Não é um consumo, uma refeição. É um padrão. Qual é o seu padrão? O que é mais habitual? Onde você mora? Quais são os alimentos regionais que você tem acesso? Quais são os alimentos que você tem preferência? Quais são os alimentos que você evita por N motivos, né? E aí você pode pensar, inclusive, olha como a genética ela vai ser relevante. Aí, por exemplo, esse paciente ele come menos hortaliças verdes escuras porque ele tem alterações genéticas que predispõem a uma maior sensibilidade no paladar, por exemplo, dele em relação a alimentos que sejam mais amargos, como os vegetais verdes escuros. Então, você tem essa dificuldade, mas à medida em que você conhece, de repente você elabora ali algum molho mais natural, alguma estratégia para que esse paciente tenha esse consumo. Então, ele tendo essa oportunidade de consumir, tendo essas opções nesse consumo, automaticamente ele faz maior adesão e com esse planejamento a longo prazo, ele consegue produzir metabólitos que correspondam a esse consumo. Entenderam essa dinâmica? Essa dinâmica tá clara para vocês, gente?
Tá claro? O quanto que você, no primeiro momento, entender como esse paciente realmente ele traz de queixas, entender como esse paciente ele traz de hábitos, entender essas informações. Eu não consigo praticar nutrigenética, nutrimetabolômica, o que seja de ômica, qualquer outra ferramenta, se eu não colocar em primeiro lugar a observação clínica para esse paciente. Qual é a observação clínica, Tati? A observação de sinais e sintomas, né? Que a gente tem a semiologia, que vai ser muito importante, e também escutar os relatos dele, identificar quais são realmente as queixas, as dores desse paciente. Hoje eu vi um vídeo de uma pipeliner que ela falou assim, que é muito importante você realmente notar qual é a raiz do problema, identificar a raiz do problema e não pensar somente, eu estava falando sobre cansaço, saúde mitocondrial, né? Então, não somente identificar, o paciente está mais cansado, está referindo cansaço, mas por quê? Eu não vou dar estimulante para ele, eu preciso identificar o porquê que ele tá tão cansado. Ah, ele tá cansado porque ele tá dormindo mal. Ah, ele tá cansado porque ele está trabalhando muito e ele está estressado e ele está ansioso. Ah, ele está assim porque ele evoluiu nos treinos, mas ele está por conta própria fazendo uma restrição calórica. Então, por que que ele está mais cansado? Eu preciso identificar. Por que que existe essa necessidade de ajuste? Por que que ele vai procurar ter um acompanhamento? Exatamente para que ele tenha menos prejuízos possíveis, né? Porque qualquer variação, para algumas pessoas, pode ter um efeito mais importante do que para outras, né? Zumbido é alimentação? Tem algo a ver? Então, depende, né? Às vezes você pode ter alterações de labirinto também, então isso também é importante. Nem sempre é alimentação. Isso pode corresponder, por exemplo, de repente, a um abuso de alimentos que sejam estimulantes. Então, se você tiver um alto consumo desses alimentos estimulantes, isso também pode promover alterações em relação a essa percepção, tá? Sobretudo, se você já tiver um perfil ali de mais cansaço, um perfil de mais distração, um perfil de menos foco, de menos atenção. Então, isso pode promover, mas de uma forma indireta, não de uma forma direta, tá? De uma forma indireta. Isso pode ser sim, tá bom? Então, quando você identifica essas informações, você consegue ir no ponto certo e no ponto chave ali do paciente. A gente não fica mais na tentativa. E claro, né, gente, sempre vamos olhar para o perfil bioquímico desse paciente, o uso histórico de medicamentos que esse paciente ele usa, porque esses medicamentos também promovem ali a formação de metabólitos, né? Então, será que é da alimentação ou será que é desse medicamento? Será que é o conjunto dos dois? Será que é realmente um perfil ali de interação droga-nutriente? Será que é um perfil de hábitos alimentares? O que é, na verdade? Então, reconhecer também faz bastante diferença. E aí, eu acho que é interessante a gente pensar no seguinte, tá? Então, a gente já entendeu o que é nutrimetabolômica, eu já expliquei para vocês que existem exames e existem pesquisas que fazem análises que a gente chama de target e untarget. O que são análises targets? São análises que a gente já conhece os biomarcadores, né? Então, os pesquisadores já montaram um banco de dados que a gente chama ali de biblioteca genômica, por exemplo, ou biblioteca de metabólitos. E esses bancos de dados, essas bibliotecas, elas foram formadas para que a gente, na hora que a gente faz um estudo e que a gente identifica, a gente tem condições de ir até lá e buscar essa informação para saber se tá batendo, se não tá batendo, se tá batendo, qual é o próximo passo, qual é a perspectiva, como eu faço a interpretação. Porque mais do que identificar, gente, é saber interpretar. Isso vale para tudo, tá bom? Ontem eu vi um biomédico que eu admiro muito. Ele falando assim, olha, se você não sabe interpretar um exame,
não peça. Não peça. Por quê? Porque não é pedir por pedir, sabe? Você não vai solicitar um exame só porque tá todo mundo solicitando. Você precisa se preparar. É muito importante que tenha essa preparação. De verdade, tá? Uma pessoa um profissional que solicita um exame de nutrigenética e não tem o preparo, ele só vai replicar as informações que estão presentes no laudo. Ele não interpreta, ele lê. E isso, gente, deixa o profissional, às vezes nesse inconsciente dele, nessa correria dele, muito sem autonomia. Então, essa prescrição precisa ter autonomia do profissional. E essa autonomia ele vai adquirir com conhecimento. Sem conhecimento, ele vai ficar refém na mão dos laboratórios. Isso vale também para metabolômica, tá bom? Vale muito para metabolômica, tá? Sim, existe uma grande diferença entre ler e interpretar. A leitura, se você pode ler, mas se você estiver pensando em outras coisas, você leu, mas não entendeu. A interpretação, obrigatoriamente, você entendeu, tá? Então, isso também é um diferencial e tanto. E existe a outra análise, que é uma análise on-target. O que é essa análise on-target? É uma análise exploratória, uma análise em que eu não conheço quais são os metabólitos que eu posso identificar, e aí eu faço uma varredura. Geralmente, quem faz análise on-target são os laboratórios, as universidades, pesquisa realmente acadêmica, geralmente. Por quê? Eles fazem as análises on-targets pra gente, nós que estamos na clínica, realizarmos as análises target, ou seja, com um alvo, né? Então, eles estão identificando e explorando o que pode acontecer. Identificaram, exploraram que é isso, isso e isso. Então, eles vão lá e reprogramam essas informações num teste comercial, a gente vai lá e pede essas informações que foram identificadas nos estudos. Então, isso também é bem importante, de uma forma até educativa, tá? Bem educativa. Então, aqui, por exemplo, tem alguns artigos que ele traz aqui os efeitos no metaboloma e qual que é a interpretação biológica, né? Então, tô olhando para cá porque eu tô vendo o artigo, tá bom? Então, por exemplo, o aumento dessa creatinina, né? Com alto consumo, ou de creatina, com alto consumo de carne vermelha, vão aumentar marcadores que são referentes a esse consumo, né? Se esse indivíduo, foi o que eu falei para vocês, se ele tiver uma alteração no transportador, por exemplo, aqui não tá falando de colina, mas a gente sabe que envolve colina também. Alteração no transportador de colina, alteração na formação de fosfatidilcolina, tudo isso pode influenciar, porque a colina ela é um nutriente-chave, né? Ela pode ser fosforilada, então ser transformada em fosfatidilcolina, ela pode ser oxidada em betaína, e a betaína também é importante para vasodilatação, betaína também é importante no ciclo de um carbono, né, que favorece ali o perfil de hiperhomocisteinemia, se tiver alterado, e essa hiperhomocisteinemia promove ali metabólitos que são tóxicos a nível cerebral, então eu posso ter uma neurotoxicidade, no Alzheimer é visto isso também. Essa semana, uma das mentorandas das pipeliners perguntou para mim sobre identificação precoce de proteína tal, e essa proteína tal, que é uma proteína que pode ser fosforilada em qualquer tipo de demência, favorece o quê? A identificação desse fator de risco. Só que ela tem ali uma característica muito diferenciada. Então, por quê? Porque eu posso identificar alterações muito antes de ter um diagnóstico. Então, quando essas alterações elas são antes desse diagnóstico ou desse potencial diagnóstico, a gente trabalha então com essa prevenção. Quando eu conheço aquela informação e eu tenho algo nutricional para intervir, para acrescentar, eu consigo identificar essas informações e trabalhar a longo prazo com esse paciente, tá bom? Por isso que na nutrição, não adianta eu avaliar um exame que tem ali 20 mil marcadores, porque se eu não for utilizar todos, gente, não faz sentido. Se não tiver evidência científica, não faz sentido você ter essa avaliação agora. Desde que tenha evidência científica, ok. Se não tiver, tenham cuidado com essas informações, tá bom? Bastante cuidado. Um outro perfil aqui, por exemplo, que ele avalia, o aumento de lactato corresponde ao aumento do metabolismo anaeróbico.
e diminuição de gliconeogênese. Então, você tem um guia também para esses estudos. Isso daqui é um estudo de revisão que eu peguei aqui para vocês, que eu tô lendo aqui. Resultados de estudos de revisão, né? Então, alterações no perfil de colina e de betaína, isso pode ter repercussões tanto a nível de microbioma intestinal quanto a nível hepático. Então, é muito incomum a gente dosar colina, mas eu posso observar como que está o perfil de enzimas hepáticos desse paciente. Se esse é um paciente que tem uma dieta exclusivamente onívora, se é um paciente também que faz abuso de bebida alcoólica para influenciar nessas enzimas também, né? De repente, se eu trabalho ali com médicos, eles podem prescrever um exame de ultrassom abdominal para identificar ali como é que tá esse fígado, integridade desse fígado, se tem esteatose hepática. Então, são informações que são acrescentadas na nossa visualização da nutrimetabolômica e que eu consigo ali juntar para direcionar melhor a minha estratégia, a minha intervenção, né? Um outro perfil aqui que ele coloca, o aumento de creatinina aumentando a atividade oxidativa, né? Então, eu tenho um perfil também. E aí, se eu pensar, Tati, mas e na nutrigenética, o paciente tem alterações das enzimas antioxidantes, tem alteração da catalase, tem alteração da superóxido desmutase, tem alteração da GPX, tem alteração da NQO1, tem várias alterações e essas alterações correspondem para aumentar o perfil de estresse oxidativo. Então, mais uma informação. E aí eu vou identificar nesse metabólito junto com esse perfil genético e eu vou orientar melhor o meu paciente, tá? Então, a ideia é fazer uma orientação personalizada, uma orientação baseada nas informações daquele paciente. E a metabolômica, por exemplo, é uma informação atual do paciente, não é uma informação de como ele foi feito, que como ele foi feito desde o momento de concepção, quem avalia é a nutrigenética, tá bom? Mas como esse paciente está, o status atual desse paciente, quem faz realmente a observação é a metabolômica, é o perfil do microbioma intestinal, tá bom? É a avaliação de microRNAs, que a gente não tem na prática ainda, mas nos estudos acadêmicos, nos estudos universitários, com fins científicos, a gente já tem bastante evidência, bastante informação, inclusive de intervenção. Estudos clínicos mostrando ali a interferência de alguns nutrientes em relação a esses microRNAs, em relação a esses metabólitos. Então, por exemplo, você pede para o seu paciente consumir curcumina. Você vai lá e pede, inclusive, para que ele faça o consumo de um suplemento. Então, de um ativo, você junta lá curcumina, piperina, enfim, coloca ali para ele, mas ele devia produzir um metabólito X, que evidenciasse esse consumo e ele não está produzindo esse metabólito. A grande pergunta que eu tenho para você é: será que ele está metabolizando? Se ele deveria apresentar um metabólito, que seria o produto final de toda essa reação, e ele não está aumentando na circulação depois da sua suplementação, o que está acontecendo? De repente ele não está metabolizando. De repente ele tem alguma particularidade genética que faz com que ele tenha um metabolismo diferenciado. Por que eu estou dizendo diferenciado? Porque a gente ainda não tem esse conhecimento tão profundo. Então pode ser que a curcumina junto com essa piperina para esse paciente não vai funcionar. Não vai funcionar do ponto de vista metabólico, não vai funcionar do ponto de vista clínico. De repente eu tenho que utilizar outros nutrientes anti-inflamatórios e eu vou observar esses metabólitos. Então, quando você tem esse raciocínio clínico, você consegue identificar a importância da aplicação das ciências ômicas, né? E aí a metabolômica, nutrimetabolômica, ela está ganhando mais destaque, principalmente na identificação desses biomarcadores e segundo, para você fazer uma intervenção mais precoce. Então, antes daquele paciente ele te apresentar alguma alteração, você já identifica, né? Então, se de repente, vamos supor, você esteja administrando essa curcumina com piperina e ele não está produzindo o metabólito que ele deveria produzir, a grande questão é, será que ele não está produzindo porque ele tem, né, a questão genética envolvida ou porque de repente ele está tomando algum medicamento que influencia no metabolismo dessa curcumina e aí ele tem menos ali metabólitos sendo produzidos,
ou pouquíssimos metabólitos produzidos, mas porque ele tem uma interação com outro medicamento? Ou será que a amostra que foi coletada desse paciente é a melhor amostra que identifica esse biomarcador? Então, no futuro próximo, são essas informações que nós vamos identificar. No futuro próximo, essas informações elas vão fazer muita diferença para o nosso raciocínio. Por isso que eu me juntei aos pipeliners para a gente estudar, para a gente direcionar ali os nossos estudos, as nossas forças, o nosso tempo, tudo junto, né? Para a gente se aprofundar também em nutrimetabolômica. E foi exatamente o tema de ontem, da nossa primeira reunião do GEMP, tá? Então, a ideia é que existam traduções dessas informações cada vez mais assertivas, cada vez mais baseadas em condutas assertivas para os nossos pacientes, né? E pode ser que a qualidade do manipulado também, né? No caso da farmácia de manipulação, também. Pode ser, claro que pode, né? A matéria-prima, ela também de alta relevância, né? Então, por exemplo, vamos supor, você foi lá e prescreveu essa curcumina. A paciente mandou fazer numa farmácia X. E aí você fez a avaliação desse metabólito e não tinha esse metabólito, como é esperado na literatura. Aí vamos supor que ele fez agora na farmácia Y. E agora ele tem esse metabólito. Pode ser também. Pode ser a qualidade da matéria-prima. Pode ser, com certeza, tá? Com certeza. Isso é importante porque, às vezes, por exemplo, você não precisa nem manipular, mas você pediu para o paciente consumir ômega 3, como já aconteceu comigo, né? O paciente pediu para ele consumir ômega 3 e dei várias opções ali para ele. E aí, essas várias opções que eu dei para ele não viu. Aí ele pegou uma opção mais barata no mercado. E quando a gente for ver, tinha alterado o perfil de colesterol dele. Por quê? Porque era um ômega 3 cheio de triglicérides ali, e que ao invés de melhorar, piorou o perfil de colesterol dele. E além disso, não tinha isenção de metais pesados. Então, os metabólitos que ele vai produzir quando ele consome ômega 3 de qualidade, que tem isenção de metais pesados, é um. Os metabólitos que ele vai produzir quando ele consome esse ômega 3 mais baratinho, sem isenção de metais pesados, é o outro. Apesar de você ter ali, entre aspas, uma matéria-prima de uma fonte que é interessante, mas você tem outras repercussões e outras interações também, tá bom? Então, Tati, qual a parte da metabolômica que estuda a fitoterapia? Então, na verdade, a fitoterapia ela já está inclusa na nutrimetabolômica, né? Nunca ouvi falar no termo de fitometabolômica. Não ouvi falar ainda. Pode ser que exista, mas eu não ouvi falar. Eu acredito que é no cenário da nutrimetabolômica, sim, tá? Mas, para isso, a gente vai precisar entender primeiro de fitogenômica. A gente vai precisar entender do quanto que esses fitonutrientes, vamos dizer assim, tá? Esses fitonutrientes, eles são metabolizados. Então, quanto que ter uma alteração em alguma CYP, né, em algum gene de transporte, em algum gene que seja um receptor, o quanto que essas alterações já por si só modificam o metabolismo desses fitonutrientes. E aí sim eu consigo fazer a correspondência para avaliar o resultado metabólito desses fitonutrientes, tá? Então veja que no futuro próximo, gente, a gente vai integrar todas as informações. E à medida em que a gente tiver a integração dessas informações, cada vez mais as nossas condutas serão mais assertivas. Por isso que é muito bom nós estarmos em grupo. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor aqui, ó. A Elisa leu um artigo e ela viu lá um estudo que fala sobre a importância da matéria-prima na hora de você prescrever e os resultados que foram obtidos de um paciente que consumiu vários produtos de diferentes farmácias em relação à produção dos metabólitos. Poxa, ela leu esse estudo? Eu não tive tempo de ler esse estudo, mas eu li outro. Ou a Nazaré que leu aqui, né, no nosso grupo, eu tô falando o exemplo delas porque elas são pipeliners. E ela leu um outro estudo e esse estudo disse a respeito de um fitoterápico, o quanto que influenciou na produção desse metabólito. Então, cada uma consegue compartilhar o conhecimento que elas tiveram na leitura. Então, o que acontece? Se eu compartilho o meu,
cada uma compartilha o seu, na verdade nós temos 3 conhecimentos compartilhados. Então eu não fico só com aquele meu conhecimento. Por isso que eu faço realmente esse convite para vocês de se atualizar em grupo, de se atualizar com profissionais que estão em movimento. É muito importante estar em movimento, muito importante, tá? Tem que ver a qualidade, sempre, 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 tá? Sempre, sempre. E assim, você pega muitas vezes, né? Tem ativos, quer ver? Ó, vou dar um exemplo meu. Eu mandei fazer um produto para ajudar no sono. E um sono reparador. E aí, eu não senti nada. Nada. Sabe que nenhum efeito, gente? Nenhum efeito. E agora eu vou testar com outra farmácia para ver se realmente foi algo que eu não metabolismo, metabolismo muito rápido, alguma coisa assim nesse sentido, ou se realmente foi um ativo que não teve ali uma qualidade tão excelente assim, tá? Então, a ideia de trabalhar em grupo é exatamente essa, porque a gente não vai conseguir absorver todo o conhecimento do mundo sozinho, né? Quem fizer isso é um X-Men, né, gente? Mas eu acho que X-Men é só no filme, né? E no desenho. Então, a ideia é essa. Cada um compartilha a sua experiência, cada um compartilha aquilo que leu, aquilo que entendeu, aquilo que estudou. E no final das contas, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E outra, a pergunta do grupo, às vezes uma pergunta específica de alguém pode ser a minha dúvida de amanhã. Ou, de repente, uma dúvida que ficou para trás e que eu não tive oportunidade de tirar naquele momento, de resolver naquele momento e vou resolver em outro momento. Ó, mais uma pipeliner chegando aqui, Camila chegando. Já citei você aqui, Camila, na live. Olha só como são as coisas, né? Então, essa é a importância de você se manter em movimento, se manter em grupo. O clube, por exemplo, né? A gente tá ali. Por que eu bato nessa tecla, gente? Eu bato nessa tecla porque eu realmente vejo muitos benefícios de vocês participarem de um grupo de atualização. Então, dentro do clube, o que a gente tem? A gente tem aulas de atualização, aulas de discussão de caso clínico. Nós temos o grupo de estudos em nutrição de precisão, que está começando agora, mas é um grupo de estudos que a gente vai levar para frente com certeza, com muita excelência. Eu vou ministrar as primeiras aulas, mas depois eu vou passar o bastão para os pipeliners. Então, por exemplo, né? A Camila que entrou agora, eu sei que ela tem exame de nutrigenética, de metabolômica, todos os exames. Então, a gente vai pegar um dia ali, tudo que ela tem, a gente tira a identidade do paciente para quê? Para utilizar isso para o nosso conhecimento. Então a gente vai falar, o paciente tinha esse padrão de dieta, tem esse perfil genético, identificou esse metabólito antes de uma intervenção. Olha só como que ele ficou depois da intervenção. Então a gente já começa a ilustrar. De repente, no primeiro momento, eu não tenho essa prática, porque eu, às vezes, não tenho esse paciente, né? Mas se outro pipeliner tiver, puxa vida, e ele puder compartilhar, gente, todo mundo ganha. Por isso que eu bato na tecla. Estudem, se preparem, continuem estudando, continuem se preparando. Porque quando chegar, né? Quando chegar realmente essa oportunidade da gente colocar em prática, e assim, ser algo, eu sempre falo, os profissionais que estão se preparando hoje serão os requisitados amanhã. Nós já somos requisitados, tá? Nós já somos. Mas esses profissionais, eles estão se preparando. E à medida em que a gente tem uma preparação, a gente consegue, inclusive, escolher. O profissional que não conseguir se preparar nesse momento vai ser um profissional que vai ter que correr contra o tempo para se profissionalizar, para se preparar. E correr, gente, contra o tempo dá muito trabalho. Muito mais trabalho. Ó, isso aí, o pessoal chamando outras pessoas para ser pipeliners, é isso aí, gente. Participar do clube, né? O clube tá com inscrições abertas e vai acabar dia 30, ó. Dia 30 já é semana que vem, né? Não, Fabi. O exame de metabolômica não vem junto com o mapeamento genético. São 2 exames diferentes, tá? São 2 exames diferentes, então você tem o exame de nutrigenética, às vezes por uma empresa, e o exame de metabolômica por outra empresa. Ainda não vi nenhuma empresa fazendo os 2 exames, mas de qualquer forma a solicitação
é diferente mesmo porque depende do tipo de amostra. Geralmente, exame genético, ele pode ser feito por sangue ou por saliva ou por suave. E o de metabolômica, que depende também, mas pode ser feito por sangue, urina ou saliva também, tá? Tem outros fluidos também, mas dá para ser feito dessa maneira. E depende bastante, tá? Depende bastante ali das empresas, certo? Então, a Aurília falou que vai ser pipeline. A gente pode vir pro clube, então. Começa pelo clube, que aí depois você vai se aprofundando para se tornar uma pipeliner, tá bom? Gente, é sério, a gente tá assim com várias ideias aqui dentro da Cromatina. De verdade, a gente quer entregar um conteúdo, eu quero entregar um conteúdo para vocês junto com os meus parceiros, né? Porque eu sempre tenho professores parceiros, a gente vai ter aula agora. Em outubro tem aulão de crononutrição, a gente vai ter aulão de nutrimirômica, tem muitos aulões previstos para novembro também, tá? Dezembro. Então tem muita coisa boa, gente. Tem muita coisa boa acontecendo aqui dentro. E se você é um profissional que quer andar junto, você é um profissional que fala assim, Tati, eu não tenho muito tempo para ler, para me atualizar. Participe dos grupos. A gente tem vários grupos. A gente tem reunião de quarta, a gente tem reunião de sexta, a gente tem reunião de sábado. E às vezes você não pode ler, você não consegue se dedicar na leitura, por exemplo. Mas se você separar em algum momento para participar em grupo com a gente, você já vai ver o tanto de aprendizado que você vai ter. Por quê? Porque sempre vai ter uma pessoa falando e uma pessoa perguntando. Todo mundo ganha, gente. Às vezes você tá só escutando, mas todo mundo ganha, tá? Fora que fica tudo gravado, tem tudo ali à disposição de vocês, os artigos, material de aula, a gravação, tem tudo ali para vocês verem depois, com calma, rever. Né? Muitas vezes é importante rever. Em grupo, a gente cresce. Em grupo, a gente multiplica. Então, não fique sozinho. Não fique estudando sozinho. Eu sei que tem muita gente autodidata. Não, Tati, mas eu sou autodidata. Maravilha, maravilhoso. Mas quando você precisa compartilhar experiências, você precisa de outra pessoa. Você não consegue compartilhar a sua experiência com você mesmo, porque você já teve. Então, você não está compartilhando, você só está repetindo. Quando você compartilha com outras pessoas, todo mundo cresce. É fantástico, gente. Eu tô vivenciando isso agora, aqui dentro. Então, é fantástico a gente trabalhar em grupo. Você vê o resultado da colega, você se inspira no exemplo dela, dele. Você quer, sabe? Não, eu vou chegar nesse ponto. Estudantes. A gente tem estudantes de nutrição dentro aqui do pipeline, né? Dentro da Cromatina, que são destaques. Eu olho lá, elas estão na frente ali, lendo tudo, perguntando, questionando, falo... Meu Deus, que maravilha, né? A gente tem pipeliners que elas ficaram um tempinho longe da gente, agora tá voltando por causa do grupo de estudos. Nossa, Tati, que delícia que é estar com vocês, em grupo com vocês, então aproveitem essa oportunidade. Tem o link na minha bio, para vocês conhecerem mais sobre o clube. Sem comprometimento, entrem lá no clube, vejam todo o conteúdo, tem muito conteúdo, tá? Agora mesmo a gente já liberei agora o terceiro e-book para a turma, liberado só para os pipeliners. Tem conteúdo que é realmente só para pipeline ou para o pessoal do clube também, tá? Então tem muita coisa boa, né? Isso, mas todo mundo tá aprendendo junto, gente. Todo mundo tá aprendendo junto. E isso é muito relevante, né? Porque você se sente inspirada, se sente motivada, motivado. Você vê que se você não tá sozinha, você não tá sozinho. Você vai estudar um tema difícil como nutrimetabolômica. A gente nem estudou ainda nutrigenética. Tati, mas eu não sei nem nutrigenética ainda. Você já tá me apresentando nutrimetabolômica? Sim, por quê? Porque eu quero te desafiar. Eu quero te preparar para o futuro. Eu quero realmente que você seja um divisor de águas na vida de outras pessoas, tá? Eu quero, gente, vocês não têm noção. Eu falo pros pipelines, vocês não têm noção os sonhos que eu tenho pra vocês, né? Tem que ser feito um congresso de nutrição de precisão, né? A gente vai ter o nosso evento. A gente teve o meeting, né? Quem sabe ano que vem a gente tem o meeting presencial. Tem muita coisa. E o meeting também ficou todo gravado. Então você tem... Tirando ali os descontos dos intervalos, tem em torno de 8 a 9 horas ali de conteúdo, tá? Então tem muita coisa boa de verdade dentro aqui da Cromatina. E quem entrar no clube
também tem acesso, tá bom? Então você tem lá um plano de assinaturas de 12 meses para que você possa se atualizar. Então começou, para vocês verem como eu sou uma pessoa bem generosa. Começou hoje no clube, você vai ter acesso a todos os aulões que já foram ministrados. Que tá tudo lá na plataforma. Tudo lá na plataforma. Fora os bônus que ainda estão gravados, tá bom? Fora os bônus que estão gravados. Você tem todas as informações. E daqui pra frente dá pra aproveitar todo o conteúdo ao vivo. Então, gente, durante um ano, deem uma olhadinha, de verdade. Saindo aqui da live, deem uma olhadinha lá no link que tá na bio aqui do Instagram, no clube. Fora que a gente tem... agora a proposta do FujiCast, né? Amanhã a gente tem um novo episódio do meu podcast. Então, olha, entrem lá, Pipelines, por favor, hein? Entrem lá, compartilhem, façam lá as perguntas de vocês. Acho que não dá pra colocar lá, né? Mas aí vocês coloquem aqui, tá bom? Porque, gente, é sério. A ciência da nutrição e nós, como nutricionistas, principalmente, eu tô levantando bastante essa bandeira da gente começar a ter um posicionamento de mais união, né? De mais ajuda, de mais reciprocidade, de mais empatia, porque isso vai favorecer a nossa classe e à medida em que nós estivermos fortalecidos, a gente vai conseguir elevar esse nível de qualidade de entrega que a gente tem para os nossos pacientes, porque tá todo mundo se ajudando. E tem paciente para todo mundo, tá? Não precisa ficar naquela rivalidade, naquela comparação, nada disso. Tem paciente para todo mundo, tem profissionais qualificados para atender esses pacientes. Cada profissional vai ter uma expertise, cada profissional vai ter um jeito. Não se comparem, não dá para ficar comparando, somos únicos e exclusivos, pelo amor de Deus. E agora ainda mais trabalhando com técnicas ômicas, olha só, né? Quando eu comecei a estudar em 2008 a nutrigenômica, eu nunca pensei que um dia estivéssemos aqui discutindo a prática dessas técnicas ômicas, como, por exemplo, a nutrimetabolômica, né? E eu fiz metabolômica no meu mestrado e no meu doutorado, olha só. E aí também, nessas reuniões, eu vou compartilhar com o pessoal do GEMP, que é o nosso grupo de estudos, todos esses resultados também para que vocês possam ficarem inspirados. Ah, que linda! Obrigada, Lu. Obrigada mesmo. Tá certo, gente? Dúvidas sobre o clube? Mandem direct. As vagas, elas ficarão abertas, né? As inscrições até o dia 30. Depois desse dia, não estarão mais abertas, incluindo Pipeliners, tá bom? Não estarão mais abertas. Então, aproveitem. Aproveitem de verdade. E preparem-se, ó. Clube, Pipeliner, amanhã a gente tem mentoria às 18 horas. Não percam, porque vai ser uma mentoria diferente. Vai ser uma mentoria diferente. Me aguardem, tá bom? Certo, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são demais, de verdade. Quem ficou aqui até o final, quem passou por aqui, quem vai passar, muito obrigada mesmo. Beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo!